Bom dia, bom dia a todos aqueles que me seguem aí pelo Facebook, pelo Instagram. Aqui eu vou revelar alguns segredos, abrindo aí a glândula pineal da mente das pessoas, dos brasileiros, porque os vídeos que eu fiz para a Copa do Mundo de Clubes, algumas coisas revelaram coisas, algumas informações, pesquisas revelaram coisas que o brasileiro não conhece. Então eu resolvi fazer um vídeo só para essas novidades, para essas coisas que o brasileiro não conhece sobre o Brasil. Nosso povo é um povo que é enganado, que é dominado, que é excluído. Nosso povo brasileiro é desinformado, deseducado, não tem nem um conhecimento do que é Brasil realmente. O que é ensinado na escola, nas universidades, é tudo mentira, é tudo enganação e é tudo alienação para que o povo brasileiro fique dominado e seja um povo otário, bobo, fácil de lidar, fácil de controlar, enfim, seja um povo que não tem a informação de si mesmo, não sabe nem quem é e o que é o Brasil. Então a gente vai aqui passar para vocês através do futebol. Eu tive várias pesquisas durante vários anos, 56 anos de pesquisa dentro do futebol. Eu fui jogador de futebol profissional, joguei no Brasil e na Europa, campeão, abriu o mercado de futebol europeu para o jogador brasileiro, campeão na França 9 vezes, campeão em vários países na Europa. Eu sou da família do Heleno de Freitas, eu sou Elias de Freitas, entendeu? Então a gente tem um DNA, um sangue de jogador de futebol, e eu tenho um QI elevado. Então eu vou passar aqui para vocês muitas informações que você nunca ouviu, mas vou dar também para vocês a pesquisa. Vocês vão poder pesquisar, entendeu? Sabendo o que é que tem que pesquisar, ok? Então o apanhado tá aqui, ó, tá vendo? Bandeira do Brasil, né? Israel, tal, coisa e tal, beleza? Então, Black Money, White Money. Então vamos começar aqui pela bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil, ela antes era, essa bandeira é republicana. A bandeira do Brasil, ela tinha aqui, ó, o retângulo e aqui exatamente dois triângulos, não, para cima ou para baixo, yin yang, positivo e negativo. Dentro dessa bandeira do Brasil tem um redondo. Esse redondo da bandeira do Brasil, na realidade, o nome Brasil não é do pau-brasil. Isso é enganação da escola. É professor ignorante, universitário ignorante. Presta atenção. Esse redondo da bandeira do Brasil é essa ilha aqui, ó, chamada Rai Brasil, com Z. HY, que quer dizer alto em inglês, Alto Brasil, ok? É uma ilha hermeticamente redonda, com um canal no meio de ponta a ponta da ilha. Essa ilha fica do lado da Irlanda, faz parte da Irlanda, e ela é conhecida como Rai Brasil, uma ilha, você pode pesquisar no Google. Esse redondo do meio da bandeira do Brasil é essa ilha Rai Brasil. Não tem nada a ver o nome Brasil com pau-brasil, ok? Beleza? Então, ela emerge do mar, ela sobe do mar de 7 em 7 anos. De 7 em 7 anos, ela sobe do mar. E ela é envolta de um nevoeiro, de umas nuvens em cima dessa ilha. Então, preste atenção, entendeu? É algo mítico que faz parte também da religião celta e da religião gaelique, que a Irlanda pratica muito bem, tá certo? Então, quando a Irlanda escuta falar de Brasil, ela não se associa ao nosso país, ela associa a ilha Rai Brasil, o nome, entendeu? Eu joguei futebol na Irlanda, sou um dos ídolos, assim, tipo legenda na Irlanda, e meu nome é Tião Brasil. Então eles achavam que eu vinha dessa ilha pelas coisas fantásticas que eu fazia, já que eu, como atacante, eu marcava 2 gols em 10 minutos e sempre uma comemoração. Eu sambava, fazia comemoração maravilhosa. E aí os irlandeses ficaram doidos porque nunca tinha visto isso. Então, inclusive a cruz celta, ela é assim, ó, tá vendo? Redondo
e aqui tem uma cruz invertida, entendeu? Aquele símbolo de paz e amor, não é paz e amor, é o redondo, que é a ilha Rai Brasil, e com a cruz aqui dentro. E justamente a Irlanda do Sul é uma região super católica, entendeu? Super católica. Eles associam o celto, o gaelic a essa ilha Rai Brasil. Eles são, na realidade, não é católico, na realidade eles são celta e gaelic. Eles associam no sincretismo religioso, igual a Umbanda no Brasil, se associa também à Igreja Católica, santos da Umbanda são santos, os orixá têm sua representação também no católico, eles também fazem isso, entendeu? Celta, gaelic e o católico, aqui ó, misturado no sincretismo religioso na Irlanda, beleza? Eu fui nos anos 80 o único brasileiro em toda a Irlanda, e abriu o mercado da Irlanda para o povo brasileiro. Então hoje a Dublin é cheio de brasileiro, tem mais brasileiro talvez do que irlandês. Então a Irlanda está cheia, e eles ficaram malucos porque eu tinha contato com todos os clubes irlandeses, tá certo, do futebol irlandês. Acabei jogando no Watford United, uma cidade no sul da Irlanda muito tradicional, né, que está na história da Irlanda, os celtas, os gaelic, os vikings, nessa região de Watford. Então eu conheço bem a Irlanda e sou o motivo pelo qual a Irlanda hoje está cheia de brasileiros. Os homens irlandeses casaram com as brasileiras, os profissionais brasileiros foram trabalhar na Irlanda, e Dublin, a capital da Irlanda, está cheia de brasileiro. Então, nessa época que eu joguei futebol lá nos anos 80, só tinha eu de brasileiro, não tinha nada de brasileiro na Irlanda. Então, eu abri o mercado também da população brasileira na Irlanda, eu que tinha contato com todos os clubes de futebol irlandês. E da onde vem a questão de futebol? Esse redondo. Esse redondo, a Ilha Rai Brasil, é nada mais nada menos que a circunferência de uma bola de futebol. Aí você vai dizer, por que a Irlanda, futebol, a Ilha Brasil? Presta atenção, presta atenção. A bola de futebol é hermeticamente redonda, igual a Ilha Rai Brasil, certo? E foi os irlandeses que criaram as leis do futebol. International Board. Vou repetir para vocês. Foram os irlandeses que inventaram o futebol. A International Board, aquela que decide das leis do futebol, que é o campo, o retângulo, o centro, o círculo central, que são linhas geométricas, é da Irlanda, meu brother. É da Irlanda o futebol. Futebol britão. Eu joguei lá, abri o mercado do futebol irlandês, inglês, United Kingdom, para todo jogador brasileiro. Não tinha jogador brasileiro na Inglaterra, não tinha nada, tá certo? E eu fui um do pioneiro, aquele que abriu esse mercado, entendeu? Não só tinha todos os contatos com os clubes da Irlanda, como da Escócia, como também da Inglaterra, entendeu? Então, aquele contato ali, através de Paris, eu fiz com todos esses países que são United Kingdom, tá certo? E meu nome é Tião Brasil. Na Irlanda, eles achavam que eu vinha dessa ilha. Então, eu fazia coisas fantásticas, entende? Fui considerado na época, nos anos 80, o jogador mais habilidoso da Europa. Então, presta atenção. Aqui a coisa é de alto nível. Agora, vamos para outro setor da palavra Brasil. A palavra Brasil não é pau-brasil. Presta atenção. A palavra Brasil, ela vem, é uma palavra que é um código da palavra Israel. Por isso que o Bolsonaro é muito ligado a Israel. A bandeira do Brasil tem um símbolo aí dos aficionados daqueles do Bolsonaro. Então, eu vou explicar. A palavra Israel. Você fecha o E, tá vendo aqui? O E, você tem o B da palavra Brasil. Você tem o R da palavra Brasil, tem o R do Israel. O A da palavra Brasil tem o A de Israel. O S da palavra Brasil tem o S de Israel. O L, né, de Brasil tem o L de Israel. O I de Brasil tem o I de Israel. Então, essas duas palavras, elas são 6 vocal, 6 consoante e vocal, certo?
Então, né? É isso exatamente. Os dois componentes são iguais. Então, no começo do século, depois de Jesus Cristo, lá para os anos 300, todos os navegantes procuravam esse paraíso chamado Brasil, que é exatamente um código da palavra Israel, entendeu? Ou a palavra Israel é um código do Brasil, então quer dizer, você pode aí definir como você quiser, mas os dois estão juntos, entendeu? Estão juntos. Então, no começo, depois de Jesus Cristo, ali no século 300, essa ilha aqui foi descoberta do lado da Irlanda por um navegador chamado Brandão. Ele era monge, ele descobriu essa ilha do lado da Irlanda. Então, só para associar, entendeu? Isso aqui que era os navegantes buscavam no começo da humanidade aí depois de Jesus Cristo, né, contando aí do ano 300 da nossa era cristã, tá certo, né? Todos os navegantes procuravam essa terra, o paraíso. Brandão achou aqui, o navegante Brandão achou aqui no século 300 do lado da Irlanda, e ela está lá, beleza? Vamos para outro setor, o design. O design mais conhecido é o círculo. 24 horas por dia, desde que você está em casa, sai de casa, vai para o transporte, vai para o trabalho, todos você vai ver um círculo na sua frente. Então, é o design mais popular no dia a dia da população mundial. E esse círculo é o quê? Uma bola de futebol. Você está entendendo? Aqui, ó, você tem a beirada e tem o centro da bola. Então, a partir de que momento você está entrando dentro desse círculo, a partir de que momento você está saindo desse círculo? O centro é o pi. O pi, que é a questão matemática para saber até que ponto você está entrando, a partir de que ponto você está saindo. É o centro do círculo. É uma equação matemática conhecida como pi. Entendeu? Então você vai ver muitos símbolos de redondo, bebida, banco, empresas, símbolo de rua, farol, copo, todos dentro da sociedade. O design que é aceito pela humanidade tranquilamente é o design redondo. Tudo que for redondo é aceito pela humanidade como design, beleza? Continuando aqui com as novidades, abrindo a glândula pineal, Deodoro da Fonseca, né, que criou a bandeira do Brasil, né, revolucionário aí da República. Então é o seguinte, existe do lado da central do Brasil, ali na Presidente Vargas, em frente a aquele grande batalhão do Exército, que é do Grupamento do Leste, se eu não me engano, ali no Campo de Santana, entre a Avenida ali, Presidente Vargas, do outro lado da Presidente Vargas é a central, do lado de cá, do lado direito da Presidente Vargas, em frente ao Campo de Santana, você tem a Casa do Marechal Deodoro da Fonseca. É um museu do Exército fechado. Há 30 anos atrás eu consegui entrar, fui lá visitar, e eu vi os documentos tudo em francês, então eu entendi que tinha muito a ver com a França, a nossa bandeira republicana. Então, eu vou revelar para vocês algo que ninguém, nenhuma escola, nenhuma universidade, ninguém falou. Preste atenção, porque isso aqui está a diferença social e econômica brasileira entre ricos e pobres, a favela no Brasil, tudo tem a ver com isso aqui. Então, preste atenção, bandeira do Brasil. Ok? Aqui é a Ilha Brasil, certo? Você já sabe que está na bandeira do Brasil. Antes era um brasão da família real. Então a bandeira republicana colocou essa Ilha Brasil aqui dentro. Então preste atenção. Augusto Comte, esse era o francês que inventou a sociologia. Augusto Comte. Se escreve assim, ó. Augusto Comte. Tudo isso aqui você pode pesquisar na internet. Você pesquisa no Google, pesquisa. Beleza? Então, Augusto Comte, ele criou essa máxima ordem e progresso que está dentro da bandeira do Brasil, ok? Essa máxima ordem do progresso é uma frase que ele criou: o amor como princípio, ordem
como base e progresso por fim. Vou repetir. O amor como princípio, ordem como base e progresso por fim. Palavras de Augusto Comte, filósofo, sociólogo e urbanista francês. Inclusive, Augusto Comte era um PhD em sociologia, ele que criou a palavra sociologia, entendeu? A criação dele, a palavra sociologia foi ele que criou, Augusto Comte, entendeu? Então, preste atenção. Então, Augusto Comte, ele era pioneiro na Revolução Republicana. Na Revolução Republicana tinha o poder do rei e passou a ser república. Então, ele fixou que precisava ser criada uma elite industrial, elite produtora, empreendedora, uma elite que criaria o desenvolvimento industrial da sociedade. Então, ele criou essa filosofia de diferença social dentro da humanidade, dentro da própria humanidade mesmo, ricos e pobres. Então, foi ele, Augusto Comte, que depois da Revolução Francesa, quando acabou ali o poder do rei na República, criar a filosofia que criou dentro da sociedade uma elite, chamada elite. E aí, elite, você está dizendo, você tem que ter o povo, aquele povo que serve a elite, entendeu? Que é ali explorado pelos ricos, pelos milionários, bilionários. Então, essa organização social e econômica foi desenvolvida no Brasil como base da República, e a palavra de Augusto Comte, ordem e progresso, foi colocado dentro da bandeira do Brasil, ok? Então, essa palavra ordem e progresso, ela vem de Augusto Comte, com essa filosofia de criar uma elite e também criar um proletariado, um povo humilde, um povo que tem que ser ignorante, tem que ser manipulado, a continuação da escravidão, praticamente, né? Então, mudou o regime de monarquia para república e continuou aí a exploração do homem pelo homem e fez de forma muito contundente, muito forte, no sentido de ser uma organização, mesmo uma organização política e de organização de Estado mesmo, de país. O nosso Brasil, através dessa ordem e progresso que está na nossa bandeira do Brasil, é um país onde tem a maior diferença social do mundo. 1% da população brasileira são bilionário, trilionário, e o resto da população é pobre e favelada, mais humilde que existe na sociedade. Então, esse povo, essa massa popular, é obra de massa de manobra da elite, entendeu? Da elite, como criou Augusto Comte, a elite industrial, a elite empresarial, a elite que cria empresas e cria movimentos econômicos aí, que arrecada, que faz desenvolver um país, entendeu? Então, tá aí, ele achou que a sociedade tinha que ser assim, entendeu? Eu não acho nada disso, eu acho que é igualdade, mas essa desigualdade brasileira na nossa população, uns que tendo muitos e a maioria tendo nada, tendo pouco, essa diferença social foi criada pelo Augusto Comte, tá certo? Filósofo, tá certo? Poderia dizer até economista, né? Filósofo e também sociólogo e urbanista. Augusto Comte começou a criar e criou a favela. Quer dizer, os bairros desenvolvidos aonde mora a elite, tá certo? Os bairros com toda a estrutura possível e imaginável, né? A estrutura de qualidade, tá certo? De vida, qualidade de vida fantástica, maravilhosa, entendeu? Então, esses bairros chiques, bairros fechados, alguns, né? Condomínio, né? Esses bairros chiques são criação aí
da filosofia de Augusto Conte na sociedade, implantando dentro da sociedade. Augusto Conte também criou a periferia no urbanismo, pegando os emigrantes, os negros, os ex-escravos e levando para a periferia, para bairros isolados, onde eles podem morar e serão mão de obra das empresas daqueles que moram nos bairros chique e bairros milionários, tá certo? Os empreendedores, empresários. Então ele criou aí uma forma de urbanismo aonde o pobre, marginalizado, excluído e negro mora na periferia, mora na favela, mora em bairros isolados, sem infraestrutura que existe nos bairros dos ricos, tá certo? Isso aí é coisa de Augusto Conte, ele que criou a primeira favela. E todas as favelas que existem no Brasil é obra de Augusto Conte. É uma organização social dentro da sociedade depois da criação da República. Então preste atenção que quando você fala de problemas na favela e tal, então é por aí que vem a criação de favela criada por Augusto Conte, esse filósofo francês, também urbanista, também até economista, né, porque aí é uma organização econômica, e também filósofo e urbanista e o criador da sociologia. Beleza, então continuando aqui, nós vamos saber por quê. Por exemplo, por que isso é importante no futebol? É saber que regiões de pobreza, regiões isoladas, na periferia, existe muito campo de futebol. E daí nascem os maiores jogadores de futebol, que jogam nesses campos isolados, nas periferias e favelas, não só do Brasil e do mundo inteiro, entendeu? Então, daí nasce o jogador de futebol, beleza? Então, desse povo que quer sair da pobreza e quer ficar rico, quer crescer na sociedade. Então, aí como eu posso provar isso para vocês? Vamos provar agora com dados estatísticos, tá certo? Muito importante. Preste atenção, futebol. No Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, você tem a Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Baixada Fluminense, certo? Zona Norte, Zona Oeste, Baixada Fluminense. Então é isso aí, Zona Sul. A maioria dos jogadores, você pega os 40 clubes de futebol do Brasil, os 20 da Série A e os 20 da Série B, você vai ver que muitos desses jogadores que jogam Série A e Série B, no plantel, no efetivo dos clubes, são 20 clubes na Série A, 20 clubes na Série B, você conta aí quantos jogadores são originários do Rio de Janeiro e quantos jogadores de que região no Rio há a maior quantidade de jogadores de futebol nos 20 primeiros clubes no plantel, no efetivo dos 20 primeiros clubes da Série A e os 20 primeiros clubes da Série B. Então você vai ver aí 40 clubes da elite do Brasil. A maioria dos jogadores são da periferia do Rio de Janeiro, são da Zona Oeste, entendeu? A Zona Oeste não tem time de futebol de elite, como, por exemplo, são os seus jogadores, entendeu? Você tem na Zona Oeste, por exemplo, o Campo Grande Atlético Clube, você tem na Zona Oeste o Bangu Atlético Clube, você tem o Olaria, na região da Leopoldina, o Bom Sucesso, na região da Leopoldina, o São Cristóvão, na região da Leopoldina, entendeu? Esses são clubes, o Madureira, na região da Zona Norte, esses são clubes chamados pobres, clubes explorados pelos clubes chamados grandes, que capta, que pega o jogador na base e leva para jogar no Flamengo, no Vasco da Gama, no Fluminense e no Botafogo. Entendeu? Entendeu o que acontece? Então, esses clubes chamados pequenos, da Zona Oeste, entendeu? Da Zona Norte, da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, entendeu? Nova Iguaçu agora teve a final desse ano no Campeonato Carioca do Rio de Janeiro. Então o Flamengo, inclusive, comprou o centroavante Carlinho do Nova Iguaçu antes da partida final para tentar comprar o resultado do título, entendeu? Comprando com dinheiro o título de campeão carioca.
do Nova Iguaçu. Então, o futebol carioca, o futebol brasileiro, ele se abastece de jogadores dessa região, da periferia do Rio de Janeiro, Zona Oeste, Baixada Fluminense, entendeu? Zona Norte. É daí que saem os maiores jogadores de futebol brasileiro. E os clubes dessa região não estão sendo a elite, estão sendo o povo manobra explorado pelos grandes da Zona Sul, Vasco da Gama, Botafogo, Flamengo e Fluminense. Entendeu? Beleza? Como essa organização social está representada no futebol, na exploração do homem pelo homem, né, dos clubes ricos da Zona Sul, explorando e levando os melhores jogadores da Zona Oeste, Baixada Fluminense e Zona Norte. Entendeu? A periferia do Rio de Janeiro e as favelas. Clubes como Bangu, Campo Grande, Olaria, São Cristóvão, Bom Sucesso, exatamente, clubes da nossa periferia são os grandes mananciais na base dos clubes que hoje estão aí chamados grandes e que tem muito dinheiro para gastar e investe nisso. Então é praticamente esse Augusto Conte influenciando o futebol do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro. Agora vamos para outro setor, o white money. A escravidão não acabou. Houve a Lei Áurea da Princesa Isabel e depois dessa liberdade do escravo brasileiro, do negro, né? A escravidão brasileira continua, é chamado white money. O que é o white money? O white money é o seguinte: a elite brasileira branca, descendente de europeu, manipula a riqueza do Brasil. Então, esse 1% da população que manipula o dinheiro todo do Brasil, são milhões de pessoas, mas são 1% só da população brasileira, eles praticam white money. O dinheiro circula entre eles, entre os ricos brancos descendentes de europeu. Então, a massa popular negra, descendente de escravo nas favelas, né, como Augusto Conte organizou a sociedade, entendeu? Ela está aqui no Brasil sendo explorada. Então, white money. O white money é o quê? Por exemplo, você tem os presidentes de clubes de futebol, são todos brancos. Os dirigentes de clubes de futebol são todos brancos. Entendeu? Exatamente. Você dificilmente vai ver um presidente de clube negro, presidente da CBF negro. E quando você vê a quantidade de praticantes, de jogadores de futebol profissional do Brasil, são 13 mil jogadores de futebol do Brasil por ano, né? Que nós temos e nós abastecemos o mundo inteiro, né? Milhares de jogadores brasileiros espalhados no mundo inteiro jogando futebol. A maioria dessa massa popular do futebol brasileiro são negros, são jogadores de futebol negros. E aqueles que comandam os clubes, os treinadores, na maioria, 90% dos treinadores, aqueles que comandam os clubes são brancos. Entendeu? Então a gente vê aí o racismo. O white money são os dirigentes de futebol. E existe também esse white money com relação aos jogadores de futebol, o salário de cada jogador de futebol no Brasil. Os jogadores brancos são melhor pagos do que os jogadores negros. Na mesma função, os jogadores brancos recebem salário maior que os jogadores negros. Preste atenção, para ganhar dinheiro mesmo, o negro tem que sair do Brasil e jogar na Europa. Beleza, então vamos agora para o black money. O black money é algo que os negros brasileiros, que são a maioria da população do Brasil, têm que desenvolver para o crescimento econômico da raça negra brasileira e dando o maior nível para que as nossas favelas possam crescer no urbanismo e na qualidade de vida. Então é preciso que a população brasileira exerça o black money, que é o dinheiro na mão do negro brasileiro empreendedor. Nós somos, como raça negra, mais de 50% da população brasileira, mas não temos o dinheiro que está na mão do white money da raça branca brasileira. Então, os negros brasileiros
devem comprar artigos de empreendedores negros. Isso acontece na minha barraca Rádio de Tião Brasil, na Feira de São Cristóvão. Eu sou cercado, a minha barraca, de barracas de proprietários brancos. A Feira de São Cristóvão foi criada pelos negros paraibanos. Hoje não tem nem 5 negros donos de barraca. Eu sou um dos remanescentes, um dos únicos que está lá, que é negro. Eu tenho 30 anos de Feira de São Cristóvão e eu sou um dos únicos negros dentro da Feira de São Cristóvão. A gente não tem nem 5 negros, se contar na mão a quantidade de negros que tem na Feira de São Cristóvão, barraqueiro. Então a gente é minoria e nós que criamos na Feira de São Cristóvão a negritude paraibana. Então vamos lá. Black Money. Então eu sofro disso na minha barraca Rádio de Tião Brasil, na Feira de São Cristóvão. Os barraqueiros em volta da minha barraca procuram ter artigos semelhantes, parecidos com o meu. Entendeu? Então, quando a pessoa chega na frente da minha barraca, olha os meus produtos e olha para os produtos das barracas dos brancos, quando vê que a pessoa é branca, ela vai lá comprar no branco, não compra o artigo comigo. Entendeu? Então, há uma racismo de empreendedorismo com relação a esse fato. Inclusive, próprios negros já estão habituados a comprar produtos com empresários brancos. Então, os negros também praticam esse racismo monetário do white money, são influenciados a comprar produtos de empresas e barracas de pessoas brancas, entendeu? Ele se sente mais seguro em dar dinheiro na mão do branco, entendeu? Dar dinheiro na mão do negro é como se ele estivesse sendo talvez roubado, como eles têm aquela preocupação de segurança pública, entendeu? Então tem esse racismo de empreendedorismo no Brasil, e a gente precisa somente que a raça negra compre produtos com a raça negra. Assim a gente pode ter empreendedorismo e negros no poder, e negros tendo maior nível social e econômico dentro da sociedade marginalizada e de diferença social do Brasil. Tá certo? Então cabe essa consciência popular, que é muito difícil. Deve haver aí educação, escola, universidade, tudo trabalhando a evolução do ser humano brasileiro na educação, e é por isso que a educação é deixada de lado no Brasil. Ela realmente não tem investimento para que o povo continue sendo manobra da elite econômica e social. Tá certo? Então a gente tem esse grande problema no Brasil, beleza? Nos Estados Unidos, os americanos já desenvolveram o chamado Black Money. Eles já criaram válvula de escape, situações onde os negros investem em empresários e empresas negras, tá certo? De um empresário negro. Isso é importante saber, que o salário do jogador de futebol, o treinador de futebol, por exemplo, é tão complicado o negro no poder, o negro dentro da sociedade brasileira, que os treinadores de futebol, muito poucos são negros. E geralmente os jogadores aceitam receber ordem de um treinador branco e não aceitam receber ordem de um treinador negro para cumprir as funções táticas dentro de campo, para cumprir, por exemplo, as substituições, as escalações, entendeu? A hierarquia, obedecer a um treinador negro, a um dirigente negro, é difícil, tá certo? O povo brasileiro é condicionado a receber ordem da raça branca. Então, isso vem de Augusto Conte, a diferença social. É por isso que, quando acabou a escravidão, eles importaram muita gente da Itália, da Alemanha, da Europa, da Rússia, todos os países europeus, para trazer para cá, para trabalhar nas plantações. E deram dinheiro, transporte, trouxeram eles para cá, deram transporte, deram terras para plantar, semente para plantar, dinheiro para plantar, comprar produtos, e também animais para criar. Entendeu? Os brancos vieram para cá com toda essa estrutura depois da escravidão. O Brasil, que foi o país que mais explorou escravo. Continuando, já que estamos falando de escravo, vamos falar sobre a República do Congo, né, que a capital é Brazzaville.
O presidente é um ditador que está há 41 anos no poder, Denis Sassou Nguesso, o nome dele. A grande população negra brasileira, que é o grande grupo de jogadores de futebol, de praticantes, jogadores em campo brasileiro, eles são originários, essa raça negra brasileira, da região central africana. Os angolanos iam capturar os portugueses, desembarcavam no litoral do Oceano Atlântico, invadia até a área central da África e lá comprava os negros para ser escravo, tá certo? Os escravagistas faziam isso, desembarcavam nos portos ali, africanos do Oceano Atlântico e iam para centro da África comprar tribos inimigas, tá certo? Quando uma tribo dominava a outra, fazia tribo de escravo e vendia eles para os traficantes de escravos. A primeira grande receita e dinheiro que foi manipulado no Brasil foi pelos traficantes. Traficante não de droga, porque nessa época não tinha droga, era traficante de escravo. Eles são os primeiros banqueiros do Brasil. Aqueles, porque precisava financiar o navio, precisava comprar produtos para trocar em troca dos escravos. Então, toda essa riqueza precisava. Então, os ricos banqueiros financiavam. Então, eles eram os maiores traficantes de escravos, beleza? Então, aí a grande escravidão foi para a área central, que se chama República Central Africana, que se chama Congo RDC, que se chama República do Congo. A República do Congo tem um ditador atual, que é o Denis Sassou Nguesso. Essa região, origem da raça negra brasileira, é hoje dominada por um presidente que está há 41 anos no poder. A República do Congo, que tem a capital que é quase Brasil, chama Brazzaville, ela é a quarta maior produtor de petróleo da África. E a população de República do Congo é de 4 milhões somente de habitantes, é muito pouco. Mas o que tem a ver com o Brasil? Em Brasília, nossa capital, nós temos aí 300 delegações africanas. 300 delegações africanas existem em Brasília, na nossa capital. E exatamente o Congo-Brazzaville, que é dominado por um ditador há 41 anos, Denis Sassou Nguesso. Esse Denis Sassou Nguesso é o grande orientador do PT e do Lula. É aquele negro de terno e gravata que aparece do lado do Lula na ONU. Então, ele tem, como ele consegue ficar 41 anos no poder, desde 1979, ele está aí, depois 1997, até hoje ele está no poder. Sassou Nguesso, 41 anos no poder. Então, é porque ele manipula o Superior Tribunal Federal do Congo-Brazzaville, entendeu? Ele manipula o Superior Tribunal Federal do Congo-Brazzaville. Como ele manipula? Ele casa as suas filhas com os juízes do Supremo Tribunal Federal do Congo-Brazzaville, entendeu? E dá a esses juízes toda a riqueza, desvia a riqueza da população, que é a população com IDH mais pobre do mundo, é o Congo, República do Congo, é o povo mais pobre, e a renda per capita do Congo, ela tem aí $2.000 por pessoa. O povo não vê esse dinheiro, $2.000 por pessoa, entendeu? O povo é muito pobre e vive de situações humanitárias, de ajuda humanitária do mundo inteiro, entendeu? O nível, assim, a longevidade do nosso Brasil, nosso povo brasileiro, vive a média até 74 anos, certo? Agora, no Congo não, é 54 anos, é 20 anos a menos. O máximo que um cidadão do Congo consegue viver é até os 54 anos. Para você ver que é um país
que tem riqueza, mas essa riqueza é manipulada por um ditador, Denis Sassou Nguesso, que controla tudo isso e deixa o povo numa pobreza incrível, dependendo do Estado, entendeu? O que originou ao poder o partido do PT e do Lula. Eles são amigos, eles são irmãos. E o Denis Sassou Nguesso é o orientador, o conselheiro de como ficar no poder durante muitos anos, 41 anos já no poder, manipulando as leis pelo Superior Tribunal Federal do Congo. E é a mesma coisa que o PT e o Lula faz com o Superior Tribunal Federal do Brasil. Entendeu? Tudo isso aí, ó, Alexandre de Moraes, né? Todos esses juízes do Supremo Tribunal Federal do Brasil têm a sua correspondente, o seu juiz, que age semelhante, que age igual no Superior Tribunal Federal do Congo, entendeu? O Alexandre de Moraes, no Brasil, no Superior Tribunal Brasileiro, não é uma exceção. No Congo tem também, igual, fazendo as mesmas coisas, favorecendo o Denis Sassou Nguesso, para ele ficar no poder e tirando aí a chance de ter democracia no Congo, porque não tem democracia. Os aviões que caiu com Paulo Campos, entendeu? Aviões caem com os adversários no Congo Brazzaville. Quando a pessoa é adversária de Sassou Nguesso que vai viajar, o avião cai, eles morrem. Então, se opõe ao Sassou Nguesso, ele vira guerrilheiro, inimigo e é perseguido pelo Sassou Nguesso e seu governo, entendeu? Beleza? Entendeu? As eleições são manipuladas pelos juízes do Superior Tribunal Federal do Congo a favor de Denis Sassou Nguesso. E assim, numa república, ele está há 41 anos no poder, direto. Ele muda até a Constituição do Congo para se reeleger e vir candidato de novo, eternamente. Então, esse esquema daqui do Congo é o esquema que está acontecendo hoje com o Superior Tribunal Federal e o governo do PT. O Lula foi no Congo, Brazzaville, né, na República do Congo, anistiou as dívidas da República do Congo e emprestou 300 milhões de dólares do BNDES à República do Congo, entendeu? Então, a Sassou Nguesso. Então, há um leve trás aí muito, muito grande entre a República do Congo, a origem do negro brasileiro, que é lá na região central africana, República Central do Congo, RDC, entendeu? Gabão, entendeu? Aquela região ali, região central, entendeu? Da África. Eles preferiram pegar os negros porque eles não sabiam nadar, entendeu? Usar o mar como rota de fuga, entendeu? E uma regiões que eles traziam o negro para engordar depois da travessia do Oceano Atlântico era o bairro de Bangu. Bangu, que não é uma área que não tem praia, né? A região de Bangu e Campo Grande não tem praia. Tem Santa Cruz, aquela região. Então, é aí que os escravos eram engordados depois de vir pelos navios negreiros trazido para o Brasil, importado pelos traficantes, que eram banqueiros também, que é a origem aí, os traficantes são a elite dessa época no Brasil. Então, o que acontece? Esses negros que vinham para o Brasil era da região central africana, que é uma região chamada de Bangu, entendeu? Bangu é um nome africano e é da região da República Central Africana chamado Bangui. Bangu, em português, certo? Então, preste atenção, ali tem a fazenda do engenho, onde os escravos eram engordados para depois ser vendidos no Rio de Janeiro. Então, o Superior Tribunal Federal do Congo, o Superior Tribunal Federal do Brasil, com PT, com Lula, faz a mesma coisa na atualidade. Agora vamos para esse setor que é a exploração do homem pelo homem, algo importante
metafísico para vocês entenderem. A Terra. A Terra existe, a Terra com seus sais minerais, as plantas se alimentam da Terra, os animais se alimentam das plantas e o ser humano se alimenta dos animais, das plantas e da água que nasce na Terra, das nascentes e água. Então, olha aqui, ó, o ser humano se alimenta disso tudo. Agora, quem se alimenta dos seres humanos? Aí a gente vem ao futebol. Quando o jogador de futebol marca um gol, ele olha para cima, ele aponta o céu. Entendeu? Ele sabe que tem uma emoção muito grande marcar um gol. É algo espiritual que entra nele, que faz uma vibração positiva, coloca uma catarse em campo e ele aponta para o céu. Então, a torcida vibrando no estádio, vibrando a torcida que marcou o gol positivamente, a torcida que tomou o gol vibrando negativamente, sofrendo, e a outra torcida com a vibração positiva, com alegria. O que essas duas torcidas têm em comum é a vibração humana, entendeu? Então, nós seres humanos somos o alimento na vibração humana de algo superior que nós não percebemos. Nós não percebemos quem está se alimentando da gente nessa escala de alimento. Terra, a planta que nasce na terra, o animal que come a planta, o ser humano que come os animais e a planta, e quem está se alimentando do ser humano. Né? Nós não percebemos e seria algo de espiritual, entendeu? Algo de espiritual. Então preste atenção que há um segredo aqui, ó. Descobrir quem se alimenta da alegria, da felicidade do ser humano e da tristeza, da derrota num campo de futebol. Quem se alimenta disso? Por que o futebol existe? É porque esse esquema aqui existe, entendeu? Então nós temos que descobrir quem somos o alimento, de quem somos os alimentos, quem está acima da gente na evolução, que pode ser que nós não percebemos. Como a terra, a planta nasce na terra, a terra não percebe. Como o animal come a planta e a planta não percebe. E como o ser humano cria o animal e come o animal, e o animal pensa que o ser humano está cuidando do animal, não, está ali engordando o animal para depois comer a carne dele, e ele não percebe. Entendeu? Então, algo está se explorando o ser humano e nós não percebemos. Então, nós somos, na alegria de marcar o gol, a vibração energética positiva dos seres humanos que estão com alegria, sorrindo, feliz por causa do gol, e a outra que está também vibrando numa outra vibração mais negativa que tomou o gol. Vibração, vibração, vibração. Essa energia humana é o alimento de algo superior a nós que nós não percebemos. Então tá aí, beleza? Algo importante dito aqui para vocês a nível de futebol, que tem a ver com futebol. Então veja esse vídeo 1, 2, 3, 10 vezes para você assimilar tudo isso, entendeu? Que está aqui muita informação, muita novidade, muita coisa que eu falei aqui no vídeo, sensacional. Então tá aí para vocês segredos que tem a ver com futebol. As minhas pesquisas vão até além disso, entendeu? Além disso. Por exemplo, ele falou do Congo, República do Congo, lembrando que Pelé é da tribo dessa região. A origem de Pelé, nosso grande jogador, e de vários jogadores brasileiros, é dessa região, o negro. E você não vê a República do Congo como sendo um país de grande futebol, você não vê. Mas alguns jogadores que você encontra na Europa jogando, que são negros, são dessa região aqui. E tem o mesmo sangue de nosso DNA brasileiro. O DNA da África Central, República Central do Congo, também a República Central Africana, região de Bangu, e também República do Congo, Brazzaville, que o nome já está falando Brasil, Brazzaville, exatamente, tem muito a ver, porque muitos foram 4 milhões de negros
que vieram para o Brasil como escravos, que botaram o pé no solo brasileiro. A base da população brasileira que criaram com a sua força de trabalho o Brasil. E o racismo é algo que está estruturado dentro da nossa sociedade, no white money, e nós precisamos ter o black money, é algo criado por Augusto Conte, Ordem e Progresso, que está na nossa bandeira nacional. Então, cabe a vocês estudar isso nas escolas e universidades, professores universitários, professores de nível escolar, entendeu? Estude isso que eu passei para vocês e repasse para os seus alunos, porque vocês não sabem nada, vocês são manipulados, vocês são bobos, te manipula, te exclui da sociedade, entendeu? Te marginaliza, te mata. Quem mais morre na diferença social do Brasil são os negros, no urbano, na sociedade urbana, quem morre mais assassinado são os negros, o jovem negro, o homem, jovem e negro. As mulheres, muitas estão na prostituição, entendeu? Então a gente tem muita coisa a corrigir nesse Brasil. E eu estou aqui, ó, sou o Raiz DJ Tião Brasil, passando essa informação nesse vídeo para vocês. Beleza? Tudo de bom, tamo junto, misturado, e compartilhe esse vídeo para todas as pessoas e estude tudo isso que eu falei aqui. Estude, entendeu? Aqui tem dados para você ir para frente, para você estudar, entendeu? E pensar e formular opinião e formular setores das empresas, setores na economia da nossa sociedade brasileira. Nós precisamos de ter uma sociedade mais igualitária, mais igualdade social, solidariedade e fraternidade. Então, justiça social, entendeu? Beleza? Já que somos o país de maior diferença social no mundo. A gente tem riquezas, somos um país rico, quinto país a nível de território nacional. O território brasileiro é um continente, nosso país é grande, quinto maior país do mundo. Temos todas as riquezas da natureza, temos todas as riquezas agrícolas, temos todas as riquezas de minerais, de petróleo, de água, enfim, todas as riquezas que a humanidade representa como matéria-prima nós temos no Brasil, certo? Mas o povo brasileiro é excluído, marginalizado, porque existe uma organização social criada por Augusto Conte, Ordem e Progresso, que divide entre a elite econômica e o povo marginalizado das periferias, tá certo? Essa situação criou as favelas, entendeu? A favela não foi criada pelo povo, foi criada pela elite, na exclusão das pessoas. Isso começou em Paris, levando o povo trabalhador para a periferia em bairros dormitório, aonde dorme quem mora em Campo Grande, aonde dorme quem mora em Bangu, Realengo, Padre Miguel, Baixada Fluminense, Caxias, Nova Iguaçu, tá certo? Zona Oeste, né? Exatamente, é isso aí. Então você vê Zona Norte, onde mora a favela, mora o povo trabalhador, que trabalha por rico. Essa situação de diferença social foi criada aqui, ó, desde o começo do Brasil na República, entendeu? Eu, como proposta, já vi candidato a vereador e deputado estadual no Rio de Janeiro pelo PDT, de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Minha proposta é que o trabalhador tenha uma porcentagem do lucro da empresa. Presta atenção, que todo trabalhador no Rio de Janeiro, numa empresa que dá lucro, tenha o seu salário fixo e uma porcentagem do lucro, que pode ser mínima, de 10%, dividido em todos os funcionários. Entendeu o que eu estou falando? Empresários dessa elite exploradora da marginalização do povo brasileiro, nas periferias e favela, você explora o povo. Então preste atenção, empresário rico, milionário, trilionário, deu 10% do lucro, não é algo que é do lucro, lucrou tanto por mês, isso aqui vai dividir entre todos os funcionários, dá um dinheiro a mais a cada mês, além do salário, entendeu? Isso aí. Aí o trabalhador passa a ser também um acionista da própria empresa e trabalha com mais vontade, entendeu? Trabalha com
mais garra, porque sabe que ele vai receber um dinheiro a mais do que o salário no lucro da empresa. Então é isso aí que eu tenho para dizer para vocês. Muita gente acompanhou meus vídeos para o Flamengo na Copa do Mundo de Clubes e eu resolvi aqui fazer algo para vocês detalhado, algumas pesquisas mesmo, que isso aqui não é tudo, isso aqui é só uma parte imediática, assim, a nossa pesquisa vai além, entendeu? Vai além. Além disso aqui, já tenho muito tempo aqui de vídeo, eu vou ter que diminuir, entendeu? Já tenho quase 1 hora de vídeo, então vou ter que diminuir aqui, entendeu? Mas deixa para outra situação, a gente passa para vocês mais segredo, mais coisas que a população não tem, abrindo aí a glândula pineal da sua mente, o seu cérebro e o seu pensamento. Você é manipulado, você é explorado, e não sabe o que acontece, porque você não tem as informações adequadas, e as informações estão aqui, beleza? Eu passei para você, Brasil, exploração, a bola, o futebol, certos bairros e tudo mais que tem a ver com a nossa sociedade, nossos problemas brasileiros, beleza? Tamo junto e misturado, é isso aí, população brasileira, brasileiros e brasileiras, divulguem para todo o Brasil poder acompanhar essa revelação, abrindo a glândula pineal, a sua mente, o seu cérebro. O reggae abre a mente das pessoas e passa informação, entendeu? Por isso, e o reggae não é droga, presta atenção. O reggae segue na Bíblia, o capítulo 1, versículo 29, em Gênesis. Você pega a Bíblia, capítulo 1, versículo 29, em Gênesis, e você vai ver alimentação natural, medicina natural. Então o reggae, nós estamos brigando contra isso aqui que você viu, que eu passei para vocês, então, a exploração do homem pelo homem. A gente está lutando com isso aqui, contra muita coisa que está feita errada na sociedade. Nós estamos lutando contra a indústria farmacêutica, a indústria de drogas, de drogarias, tá certo? A farmácia e drogaria. Temos que ter exatamente medicina natural dos índios, as ervas e plantas, né? E inclusive está no capítulo 1, versículo 29, em Gênesis, na Bíblia. Alimentação natural, nada de industrial, porque a indústria é baseada em química, é algo nocivo à saúde, nosso corpo humano é natural, então a alimentação tem que ser natural, criada na natureza por Deus, capítulo 1 em Gênesis, versículo 29. Então nós lutamos contra a indústria alimentícia, nós lutamos no reggae contra a indústria de drogaria, farmácia, entendeu? Pelos produtos naturais, alimentação natural e produtos naturais, e abrir a mente de vocês para saber da sociedade o que está acontecendo na vida de vocês em várias gerações, pai, filho, avô, e vai se fazendo povo, fazendo mais povo, mais explorado, mais miserável, mais abandonado na sociedade, explorado pela elite. Então tá vendo aí? Na nossa luta. Agora, você pode me ajudar, sabe como? Comprando meus produtos de reggae na minha barraca High DJ Tião Brasil, na Feira de São Cristóvão. Venha na Feira de São Cristóvão, sábado e domingo, comprar produtos de reggae na minha barraca de reggae, barraca High DJ Tião Brasil, na Feira de São Cristóvão, ok? Feira de São Cristóvão, fica no bairro de São Cristóvão, Campo de São Cristóvão, sem número, ali perto da ex-casa da princesa Isabel, que libertou o escravo, tá certo? Também pertinho do Vasco da Gama, que o Vasco criou, São Januário, o Vasco que criou esse clube, Vasco da Gama, foi o primeiro clube que o negro jogou futebol e que aceitou negros e operários jogando futebol. Foi o Vasco da Gama, e a Feira de São Cristóvão é do lado do Vasco da Gama, tá certo? Beleza? O Maracanã também é do lado da Feira de São Cristóvão, certo? Ali o Vasco da Gama é do lado da Feira de São Cristóvão também, entendeu? E o Flamengo vai construir um campo de futebol no gasômetro, que é a 3 minutos da Feira de São Cristóvão. Então você está vendo que a gente está no núcleo, entendeu? No núcleo, está vindo na minha direção, o Flamengo está vindo na minha direção. Eu tenho barraca de reggae na Feira de São Cristóvão há 30 anos, e o Flamengo vai construir um campo de futebol a 3 minutos a pé da minha barraca, na Feira de São Cristóvão. Alô, flamenguista, estamos juntos e misturados. Então, beleza?
passei algumas informações para vocês e tá aí para vocês evoluir, levar em frente e estudar mais e aprofundar nessa aula aqui que eu dei para vocês, alguns segredos relacionados à sociedade e ao futebol. Beleza? Tamo junto e misturado. Brasil, Brasil, Brasil. E vamos em frente, fazendo uma sociedade melhor para nossas crianças, para aqueles que nem nasceram ainda, que vão nascer, e encontrem um Brasil no futuro melhor do que nós encontramos o Brasil quando nascemos através dos nossos pais, e fazendo um Brasil sempre indo na boa direção, na direção da evolução, do crescimento do nosso país e da nossa sociedade brasileira. Tá vendo? Os segredos estão aí e o futebol relacionado com isso. Beleza? Um forte abraço. Tudo de bom a todos vocês. Tamo junto e misturado. Lembrando, sábado e domingo, barraca de reggae na Feira de São Cristóvão. Eu tô lá. Rádio DJ Tião Brasil.